se você tem acima de 40 anos, principalmente ali perto dos 50, começou a esquecer, não lembra onde que parou o carro, não lembra onde que guardou a chave, o que nome do remédio. Gente, calma, tá? Pode ser só um cérebro da menopausa, um brain fog. Hoje nós vamos falar para vocês sobre 12 dicas como melhorar isso. Vem comigo. Então vamos lá, vou dar algumas dicas. A primeira dica, gente, exame de saúde geral. Então você tem que consultar o seu médico, tá? Aquele seu médico do coração, aquele médico que você tá junto com você, que sabe de todos os seus perrengues, para estar te ajudando. Então ele vai relacionar os sintomas de menopausa, ele vai relacionar com outras coisas, ele vai ver se a sua pressão está subindo. A gente sabe que a hipertensão também, ela causa as ondas de calor e ela também aumenta o risco do comprometimento cognitivo, o risco de demência vascular e o risco de Alzheimer. Então, mulheres com pressão arterial alta demonstraram ter um risco 30% maior de desenvolver algum comprometimento cognitivo. Então, fiquem espertas. Segunda dica, exercício. Exercício ele é fundamental para a prevenção de doenças crônicas e também ele é útil para controlar a nossa irritabilidade, ele ajuda a gente a dormir, bem como ele mantém o nosso peso mais saudável, os nossos ossos, os nossos músculos mais fortes. O exercício aeróbico e o treinamento de resistência ou a força, eles também vão ajudar o funcionamento do cérebro. Assim como todas as outras estruturas do corpo precisam de um bom fluxo sanguíneo para funcionar e reparar, o cérebro também ele requer um bom fluxo sanguíneo para a gente manter essa função ideal. Terceiro ponto, gente, exercite sua mente. Faça listas para te ajudar, organiza. Eu sempre faço isso, eu falo, meu Deus do céu, aquele dia que eu tenho que fazer 500 coisas, cuidar de toda criança, é prova deles, é consultório, em casa faz a lista, anota, tá? Isso aí desocupa um pouco a cabeça também e vai manter você mais tranquilo, mais organizado. Outra dica muito interessante, desafie sua mente. Todos os dias com estímulos cerebrais, palavra cruzada, sudoku, leitura, estudo de algo novo, um aprendizado de algum novo idioma, um instrumento musical. Eu sinto muito, o que antes eu lia muito fácil, me entendia rapidamente, hoje já não é assim. Tem que ler umas 2 vezes, às vezes até 3, e entender que, ok, né? Vamos melhorando, vamos treinando esse cérebro. Lembrando que no meu caso eu não posso estar usando hormônio, tá? Outra questão também, organize as interações sociais regulares, isso aí ajuda. Quanto mais a gente interage, quanto mais você conversa de assuntos que não fazem parte ali do teu dia a dia, também ajuda a exercitar o cérebro. Quarta dica, o sono. Gente, um sono perturbado, a falta de sono, falta de induzir, uma qualidade ruim desse sono, ele vai prejudicar a sua função cerebral normal. E ele vai contribuir ali para aquela confusão mental. Então, se permita, dê a você mesmo um tempo para você dormir. Sabe? Fala, não, gente, hoje eu preciso descansar. A gente nota que não tem nada a ver com a menopausa, mas, por exemplo, quando a gente está ali no puerpério, com a criança pequena, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu já não lembro de mais nada. Por quê? Porque a gente não dorme, a gente fica preocupada. Então, o dormir, ele é fundamental. Certifica, então, de que sua cama, teu travesseiro, eles sejam confortáveis, o quarto esteja em silêncio, o quarto seja escuro, o quarto esteja numa temperatura agradável. Se você conseguir isso, ajuda muito. Tem muitos estudos que falam sobre a temperatura do quarto. Não guarde em seu quarto aparelhos eletrônicos que ficam com luzinha, piscando, muito barulho, porque isso atrapalha, principalmente a gente que está na menopausa, que esse sono ele é muito mais superficial. Se é que vocês me entendem.
Gente, o quinto, alimentação. Cuide da sua dieta. Com alimentos, como os vegetais, as frutas, alimentos integrais, tira os processados, tira tudo que tem mais corante. Vamos comer ali os alimentos que Deus fez pra gente, né? Os alimentos mais naturais, as frutas, os vegetais, os legumes, as carnes, os ovos. Vamos evitar as gorduras trans, né? Os alimentos industrializados. Sexto, álcool. Gente, álcool na época da menopausa, ele é um terror. Ele vai piorar a irritabilidade, ele piora o suor noturno, o fogacho, ele piora a insônia. O álcool também, a gente não pode esquecer que ele aumenta muito o peso corporal. E aqui no consultório, olha, uma grande parte das minhas pacientes que às vezes nunca beberam, elas passam a beber na menopausa. Eu falo, doutora, eu preciso relaxar. Eu preciso relaxar à noite para ver se eu consigo dormir. Gente, essa não é a melhor opção, tá? Ele pode falsear isso daí, a gente achar que é bom, mas pode ser que piore, tá? E além de piorar o peso e ainda aumentar a pressão arterial. Então, vamos combinar que não é uma boa estratégia. Falando em peso, sétima dica, peso saudável. Então, alcance e mantenha o seu peso ideal, de preferência, antes de chegar na menopausa. Por isso que eu sempre reforço, meninas, a partir dos 40 anos, a gente tem que estar focada nisso. Nós temos um estudo de 2013 que mostrou que a memória ela melhorou muito nas mulheres pós-menopausa, tá? Com excesso de peso, depois que elas perderam peso com a dieta, porque a gente desinflama, melhora a microbiota intestinal, melhora a permeabilidade da barreira, a comunicação da barreira intestinal com a barreira hematoencefálica. Diminui, vai melhorando ali, fazendo uma neuroproteção. Oitavo, para as mulheres que fumam, gente, o tabagismo ele é terrível. Ele vai afetar o fluxo sanguíneo cerebral, ele piora o risco de câncer de mama, ele tem um efeito adverso na função cerebral gigantesco. Fumar, ele piora também as ondas de calor da menopausa e ele aumenta os riscos das doenças cardíacas e dos vasos sanguíneos, né? Além dos outros tipos de câncer. Então, tente parar de fumar, por mais difícil que seja, procure uma ajuda. O nono, uma meditação, uma atenção plena, práticas de relaxamento, as orações, a yoga, técnica de respiração. Eles ajudam muito a gente com ansiedade, com aquela irritabilidade, com os problemas de sono. Eu falo que às vezes, o problema do fogacho, eu sinto, e a maioria dos meus pacientes também, ele é aquela questão, o fogacho ele não vem só o calor, ele vem com a irritação junto. Então, isso passa a ser terrível, né? Então, vamos relaxar, o exercício ele vai ajudar nisso, mas ore, relaxa, respire, faça um yoga, vai te ajudar. 10º, junto com o seu médico do coração, ele vai revisar a sua medicação. À medida que a gente envelhece, pode ser mais provável que a gente esteja usando mais alguns medicamentos. E alguns deles, os remédios para dormir, medicamentos para pressão alta, antidepressivos, as estatinas, os protetores gástricos, os prazóis, né? Que eles vão diminuir a B12, pode ser que piore. Então, às vezes, alguns desses medicamentos, eles podem afetar a nossa memória, a nossa função cerebral. Então, se você notar que a sua função cerebral ela começou a piorar após iniciar um destes medicamentos, pergunte para o seu médico, converse com ele se isso não pode ser que esteja atrapalhando. 11. Suplementos, algumas ervas. Então, o que a gente tem que a gente pode estar usando? A gente usa alguns deles para alteração de humor e tem alguns também que eles podem ajudar nesse cérebro ali um pouco mais cinza, eu falo. Alguns exemplos que a gente tem, tá? Então, de alguns fitoterápicos. O gonoche preto, o trevo vermelho, o ginkgo biloba, a bacoba, o donquai. A dose, tudo, nós vamos ter que ver cada um, tá? Porque são medicamentos, são fitoterápicos ali bem pontuais.
que você pode fazer? Certificar-se de que as suas doses da sua vitamina, principalmente a B12 e a B6, estejam adequadas. A sua vitamina D esteja adequada. Para mim, a minha experiência pessoal, o suplemento que me ajuda muito é a coenzima Q10, tá? Principalmente a coenzima Q10 injetável. Ela tem uma ação bem rápida. Toda vez que eu sinto que, nossa, eu estou com o cérebro ali muito cansado, muito confuso, ela é uma ali que me socorre bastante. Outros suplementos, como a própria creatina, tem vídeo lá da creatina. Outro suplemento, magnésio treonato, tem vídeo do magnésio. Vou pedir para deixar aqui um vídeo do magnésio. Eles ajudam bastante também. E a derrimose. E vamos lá ao que a gente fala ali, que é o principal, que é o 12, a 12ª dica, que é a terapia de reposição hormonal. A terapia, ela refere-se a uma variedade de tratamentos que a gente pode usar para reduzir esses sintomas da menopausa. E ele pode ser usado da forma oral, como um adesivo, como o transdérmico, que é a forma que a gente usa mais, tá? Hoje em dia, que são os bioidênticos, que são os micronizados. Ou eles podem ser injetados como uma forma de implante. Se o problema ali também a gente tiver, junto com tudo isso, uma secura vaginal, o estrogênio também ele pode ser usado de forma tópica, com uma grande melhora vaginal também. Então, vamos entender, a terapia de reposição hormonal ele não é recomendado rotineiramente para esse cérebro da menopausa, tá? Então, não é um consenso. Ah, estou esquecida, tenho que usar hormônio. Não é isso. A gente tem que avaliar o contexto como um todo, considerar os riscos, considerar os benefícios, e aí a decisão ali para a gente estar vendo qual hormônio que você está precisando, qual a dosagem que você vai usar e qual a via. A decisão ela vai depender realmente de quão severo esses seus problemas cognitivos estão ou os outros sintomas, né? Como isso está atrapalhando a tua qualidade de vida, o teu desempenho no trabalho, a tua relação com o marido, a tua relação com os filhos. Então, a terapia hormonal, ela tende a ser muito útil, né, nessa fase, e alguns estudos falam de como ela é importante naquele período ali, logo perimenopausa, que é onde esses sintomas, assim, desse cérebro mais cansado, desse cérebro da menopausa, ele é mais intenso. Então, gente, vocês viram que tem muitas coisas que a gente pode estar fazendo. Comece do começo, comece com as suas mudanças diárias, comece depois com os suplementos. E, sim, eu sou a favor da terapia de reposição hormonal, tá? Bem indicada, na dose adequada, na via adequada, realmente ela vai conseguir ali trazer um benefício, né? Uma qualidade de vida para a gente nessa fase, tá bom? Encaminhe esse vídeo para as mulheres menopausadas que estão acima dos 40 anos, que você conhece. Clica, compartilha, comenta. Comenta, você tem esses sintomas? Você está usando alguma coisa? Para a gente poder interagir, né? E produzir o próximo conteúdo. Beijo, fiquem com Deus.